Tá começando mais um Arte Ciência, eu sou o professor Diego Lessa, novamente representando todos os professores de música da Blue School Objetivo DF, para mais um Revisando, agora da nossa prova P2 do terceiro bimestre. Então fique atento, porque nessa prova teremos vários temas aí, além de organologia, família dos instrumentos musicais, história da música africana aqui no Brasil e também falaremos de conjuntos instrumentais. Então já vai anotando aí, porque essa prova tem vários temas, né? E por falar em conjuntos instrumentais, gostaria de lembrar a todos vocês que está chegando aí em outubro o nosso FICO. Como assim você não sabe o que é o FICO? O FICO, ou Festival Interno do Colégio Objetivo, começou lá na unidade de São Paulo em 1969. E não é apenas um festival ali simples, não. Foi uma iniciativa dos professores, né, para mostrar o talento dos estudantes. Começou com uma iniciativa muito simples, né, mas durou tanto tempo que hoje em dia se desconhece no planeta inteiro um festival que tenha durado tanto tempo assim em escolas, né, e que tenha passado por tantos artistas aí famosos. Por exemplo, no FICO já tocou grupos como Titãs, mais de 15 vezes, Paralamas de Sucesso, Gilberto Gil, Alcione, Lulu Santos, até o Luiz Gonzaga já tocou no FICO. Além disso, Raul Seixas, gente, olha aí, Raul Seixas no FICO de 1983. Achou que eu tava brincando, né? Então, assim, quando chegar o FICO, galera, não perca a oportunidade, vai atrás desse ingresso. Até atrações internacionais como Billy Paul, Jimmy Cliff e também a Gloria Gaynor já tocaram no FICO. E aqui no nosso FICO aqui de Brasília, né, que também já vem aí numa tradição de todo ano acontecer, já passaram até diversos MCs que talvez você tenha conhecido. Então vamos agora para a nossa revisão. Então vamos começar falando primeiro sobre organologia. Galera, organologia, não esqueça, já falamos disso, é o estudo da musicologia responsável por classificar os instrumentos musicais. É como se fosse a biologia dos instrumentos. Por exemplo, um violão ele é um cordofone. Por quê? Porque o som dele é produzido pela vibração de cordas. A flauta, ela é um aerofone. O tambor é um membranofone. A guitarra é um eletrofone. E o chocalho, ou o xilofone, né, são idiofones. Como a gente sabe a classificação de instrumentos, ou seja, é idiofone porque o próprio corpo do instrumento é a fonte sonora. É membranofone porque a membrana esticada é a fonte sonora. É um eletrofone porque a fonte sonora é extraída através da eletricidade. E é um cordofone por causa de cordas e, além disso, aerofones por causa que o instrumento funciona através de ar. A nossa voz é um aerofone, não funcionaria sem ar. Tudo bem até aqui sobre organologia? Lembrando também que família de instrumentos musicais é quando você faz agrupamento de instrumentos musicais. Por exemplo, um fagote, uma flauta e um oboé, eles formam o naipe das madeiras. Por que a gente fala de família, pessoal? Porque se você escutar agora, observa uma coisa, esses instrumentos eles possuem sons semelhantes, só que estão em alturas diferentes. É como se a flauta fizesse esse mesmo som agudo e o fagote fizesse esse mesmo som grave. Então, quando junta tudo, temos um conjunto sonoro. O mesmo vai acontecer nas outras famílias, que são 4. Família das madeiras, dos metais, das cordas e das percussões. As percussões você vai juntar os idiofones e os membranofones em um único grupo formado que a gente vai chamar de percussões. Tudo bem até aí? Como eu falo família para vocês, preste atenção, o mesmo vai acontecer nas outras famílias, né? O violino vai ter um som agudo e o violoncelo e o baixo vão ter o mesmo som, só que grave. Decoraram isso porque agora a gente vai entrar no estudo chamado conjuntos instrumentais. Vamos falar primeiro então sobre a orquestra. Tudo iniciou, gente, ainda ali nos teatros gregos. Existia um local ali do palco onde ficava os músicos, então o pessoal usava esse nome de orquestra, o local. Acabou que esse nome ele migrou para os próprios músicos. Então assim, vai lá para a orquestra. Ah, a orquestra é a banda, então a palavra evoluiu, né? E assim, gente, uma orquestra é um grupo de grandes dimensões, né? Com cerca em média de 80 a 100 integrantes, na qual cada músico ele vai exercer um papel fundamental ali para elaborar uma harmonia. Como assim uma harmonia? Se você observar bem, você já deve ter visto por aí na internet algum amigo seu ou amiga tocando alguma música famosa, seja dos Vingadores, Harry Potter, ali no violão. Você já percebeu que dá para você tocar simplesmente no violão?
Só que numa orquestra você vai dar cada cordinha ali do violão, ou seja, uma função para cada grupo musical para elaborar um grande conjunto harmônico de som natural. Ou seja, a orquestra ela tem esse papel de você fazer um grande conjunto harmônico. As orquestras são divididas em dois grupos: orquestras sinfônicas, que são públicas, e as filarmônicas, que são orquestras privadas. Tudo bem até aqui? Sabe a diferença agora? Provavelmente, se você ouviu um som orquestral em um filme, provavelmente foi feito por uma orquestra filarmônica. Tudo bem até aí sobre orquestras? Porque temos também as bandas marciais. As bandas marciais, como eu vou saber identificar uma banda marcial? A diferença dela com a orquestra. Bandas marciais, geralmente, elas se movimentam e elas não têm a família das cordas ali. Geralmente, você trabalha só com instrumentos aerofônicos, né, que são as madeiras e os metais, e também membranofones e diofones, que vão representar as percussões. O nosso hino nacional ele é uma composição para banda marcial. Se você perceber bem, ele não tem violino. Já reparou isso? Dá uma olhadinha aí. Então o que acontece? As bandas marciais são divididas em dois estilos. Temos as bandas militares e as bandas civis. As bandas militares elas pertencem a uma corporação. Pode ser os bombeiros, polícia militar, fuzileiros navais e por aí em diante. Já as bandas civis, elas são, né, feitas por pessoas comuns, assim como eu e você, né? E geralmente elas são feitas ali para frevo, né, para fanfarras e diversos outros gêneros musicais aí, né? Uma das características que eu falei para você, né, é não esquecer que ela não vai trabalhar cordas e é uma banda que pode estar em movimento, tem todo um conceito ali por trás. Tudo bem sobre isso aí, porque falaremos agora de um outro conjunto chamado música de câmara. Geralmente, música de câmara é um grupo formado para pequenas apresentações, ou seja, você não vai precisar de grandes instrumentistas ali, grandes grupos, né, para fazer uma apresentação simples, às vezes para 40, 30 pessoas. Então, o conjunto de câmara mais famoso que nós conhecemos aí é os quartetos de cordas que surgiram lá no classicismo. Quarteto de corda é um conjunto de câmara. Pessoal, lembrando que eu estou dando apenas uma pincelada. Existe uma sinfonia muito famosa aqui, conhecida como Sinfonia dos Mil. Por quê, gente? Porque nessa sinfonia tem mais de 1000 pessoas tocando aí, ó. Ou seja, foi até hoje uma das orquestras com o maior número de integrantes que já se ocorreu aqui no nosso querido planetinha azul. E pessoal, vamos falar agora sobre a história da música africana. Só que para falar disso, vamos voltar lá no ano de 1500. Quando os portugueses chegaram aqui na América, eles tentaram conquistar, né, e até tentaram escravizar os povos indígenas. Só que eles fracassaram nessa missão, né? Então, uma das soluções que eles tiveram para esse terrível problema, né, que infelizmente assombra o nosso Brasil e a nossa história, né, eles buscaram escravos africanos lá, através daquele tráfico dos navios negreiros, né, para poder fazer essa mão de obra aqui no Brasil. Uma mancha na nossa história. Mas assim, muita coisa que não é falada é que esses escravos que vieram parar aqui no Brasil não eram pessoas que viviam como selvagens lá na África, não. Eles tinham sim funções sociais como qualquer pessoa, assim como eu e vocês. Então eles acabaram trazendo para cá pessoas que cozinhavam, músicos, médicos e todas as pessoas que tinham lá na África para cá. E assim, eles vieram com essa cultura toda, não foram apenas chegando aqui como mão de obra, né? Eles vinham com essa bagagem cultural da África para cá e acabaram difundindo. É tanto que a história da África é tão difundida no Brasil, gente, que a gente não consegue simplesmente separar ela e falar, ó, isso aqui é africano, porque ela já está envolvida em coisas como, por exemplo, o nosso samba, vários outros gêneros, gente, até lambada tem influência africana aqui no Brasil. E temos também, né, algumas brincadeiras de rua, como, por exemplo, a congada, que é africana, ritmos marcantes como o maracatu, também é de origem africana, e uma luta misturada com dança muito famosa que vocês conheçam e talvez tenham até praticado, chamado capoeira. Uma coisa até engraçada sobre a capoeira, gente, é que a faixa branca, geralmente, ela não é a primeira como nas outras lutas, ela é a última. E assim, tem histórias bastante interessantes sobre a capoeira, né? Os instrumentos tradicionais dela vão estar ali também marcados, né? E assim, pessoal, temos diversos instrumentos musicais aí africanos que também tá na nossa música hoje em dia e talvez vocês não tenham percebido. Por exemplo, o berimbau é um instrumento africano, né? Que consiste nessa peça todinha aqui. Temos também cuíca. A cuíca, gente, ela é um tambor, mas ela tem uma função mais melódica. Observe o som da cuíca aí, ó. Temos também o agogô,
E além disso temos o atabaque, né, que é um tambor que lembra bastante o bongô e as congas, né, aquele instrumento bastante famoso ali que está em diversos estilos musicais. Aprendemos sobre os instrumentos musicais africanos e, pessoal, lembrando, a música africana chegou aqui no Brasil não apenas como um movimento sonoro simples, né? A gente herdou da África, gente, as nossas danças sensuais e o ritmo sincopado, que é uma salvação aí. Sobre ritmos sincopados, como funciona isso? Observe bem um gênero comum, por exemplo, rock. 1, 2, 3, 4. Sincopado é um ritmo que ele começa lento e se arrasta para um tempo mais forte, fazendo uma espécie de quebra, ou seja, a nota nunca vai estar nesse tempo redondinho que nem nos outros. Por exemplo, escuta esse samba aqui, ó. Você percebeu que apenas a primeira nota bateu certinho, ó? E as outras ficam ali meio que dando uma quebra, causando um certo swing musical? Pois é, gente, a gente herdou isso dos africanos, né? Eu acho que não precisa falar mais nada, essa prova tá bem tranquila e queria agradecer até a todos os estudantes que estão assistindo esses vídeos aí. Pois é, galera, antes de encerrar esse vídeo, gostaria de deixar um convite para vocês. Como vocês sabem, né, eu também tenho trabalhos musicais fora da escola e junto com o cantor Paulo Portela lá de Goiânia, estamos lançando um clipe novo. Dá uma conferida lá e se você gostar, deixa aquele apoio. Um forte abraço e até a próxima. Fui!